Eu me lembro de ser assim desde que eu era criança. Enquanto todos da escola estavam mais interessados em brincar, eu preferia ver um filme. Quando eu mostrava os meus desenhos, eles riam e insistiam em mostrar que podiam fazer melhor que eu. E a todo momento eu perguntava: o que tem de errado comigo? Eu tentava fazer o mesmo que eles, ia como eles, mas eu sempre era visto como anormal, algo completamente fora da realidade deles. E isso só piorou quando me tornei adolescente. Meu nome é Nathan, e essa é a minha história. No ensino médio, eles se moviam como um cardume, com as mesmas cores, o mesmo som, a mesma direção. Eu os via nos corredores ensolarados da escola e eu sentia o meu corpo se encolhendo. Eu era o rapaz sempre com um livro na mão, sempre com fone de ouvido. Não conseguia fazer parte das rodas de conversa, ou tinha tantos contatinhos como eles. Eu era pedra no fundo do oceano, silenciosa, imutável, estranha. Minhas tentativas de me misturar com eles eram patéticas. Sorri em alguns momentos, chamava um deles pelo nome, só para perguntar algo da matéria de que eu já sabia a resposta. Eles me cortavam com facilidade de quem corta um fio de cabelo inútil. Um dos valentões, Lucas, roubava o meu livro, jogava para os outros colegas enquanto eu tentava recuperá-lo. Puxavam um dos fones do meu ouvido e debochavam de mim por ouvir música clássica, ao invés dos lixos que eles costumavam ouvir na rua ou em festas. E eu voltava para o meu canto, em silêncio. No refeitório eu era uma ilha, e as risadas deles eram as ondas, quebrando cada vez mais forte contra mim. Eu tentava desviar o olhar quando passavam, mas o empurrão deles era um ritual todas as manhãs. Um esbarrão, e então sussurravam no meu ouvido dizendo: estranho. Eu corria para o banheiro, olhando para o meu reflexo. Meus olhos estavam cansados dessas palavras. Ser diferente é um peso, e eu não sabia o que fazer para simplesmente ser normal. Fui embora naquele dia, carregando meu livro e meu fone de ouvido, e eu não conseguia parar de pensar nisso. Naquela noite, no meu quarto escuro, eu atingi o meu limite. Meu refúgio agora parecia uma cela. Meus livros e as músicas no celular não eram mais um conforto. Eram só lembretes de tudo que me afastava deles. Eu peguei meu caderno, tentei colocar esse sofrimento em palavras na folha, mas eu só consegui rabiscar ela inteira, de tão grande que era o meu ódio. Joguei o caderno na parede e comecei a andar em círculos, pensando no que mais eu podia fazer para que eu parasse de ser eu. Eu tentei me misturar, fingir que gostava do que eles gostavam, mas a cada dia eu sentia que eu estava enterrando uma parte de mim, e a escuridão estava me vencendo. Então eu parei, busquei no meu celular algum conforto, e meu olhar caiu sobre uma música antiga, a trilha de um filme que eu gostava. Cliquei no play e o som preencheu o ar. Não era uma música alegre, era complexa, melancólica, mas possuía uma integridade que meu mundo não tinha. Deitei na cama, fechei os olhos enquanto a melodia me envolvia. Era incrível o quanto ela era única. Não conhecia qualquer outra música como ela. E foi aí que eu percebi. O problema não era a música. O problema não era eu. O problema era que eu estava escondendo essa música. Essa diferença em forma de arte. A arte que eu admirava. Uma arte que fazia parte de quem eu sou. E o silêncio covarde que eu mantinha todos os dias era a minha armadilha. Por tantos minutos eu fiquei calado depois disso, em choque. E eu abracei esse silêncio. Quis ficar sozinho dessa vez, de propósito. Não para sofrer, mas para ouvir o que estava gritando dentro de mim. Essa solidão se transformou em uma ferramenta de descoberta. E então eu comecei a devorar os livros que eu gostava. Passei noites lendo, matando a saudade daquelas histórias que eu não tinha contato há vários anos.
Eu ri dos momentos engraçados, como se eu estivesse conhecendo eles pela primeira vez. Coloquei minhas músicas no volume máximo e eu dancei, mesmo sendo descoordenado, tímido. Eu dancei e ninguém podia me impedir, principalmente eu. Eu não estava mais fugindo, eu estava construindo. O cardume, eles não podiam me alcançar aqui, no meu mundo. Aqui os meus gostos eram a minha força. Sim, eu gostava de livros. Sim, eu gostava de música clássica. E essas não eram fraquezas minhas, eram partes minhas, tão essenciais quanto o sangue que corria pelas minhas veias, o ar que eu respirava. E a partir desse momento, eu decidi que não ia mais esconder. Quando voltei à escola no dia seguinte, ainda estava sozinho, mas minha postura tinha mudado. Eu estava caminhando com meu livro na mão e despreocupado. Minha música clássica no fone de ouvido me dava confiança, força e, acima de tudo, me dava o maior incentivo para que eu fizesse o que eu devia ter feito desde que estava naquela escola quando eu era criança: ser eu mesmo. Nos intervalos me perguntava se eu queria conversar mais hoje com as pessoas ou não. Quando naquele dia eu mesmo dizia para mim que era não, então eu abraçava o meu mundo. Eu lia e ouvia músicas e eu não estava mais triste por estar sozinho. Na verdade, eu estava ocupado. E o mundo é curioso com o que ele não pode definir. Um dos valentões, Lucas, passou e espiou meu livro. Eu notei a curiosidade dele, mas não levantei a cabeça. Eu estava imerso. Minha individualidade não era mais um pedido, era uma declaração. Eu parei de pedir que me aceitassem. Eu comecei a me aceitar. Dias depois, ele me procurou de novo. Eu estava lendo um outro livro e ele se aproximou hesitante e perguntou: aquele livro outro dia, você já acabou? Fechei o livro calmamente e respondi: sim. E ele respondeu: tão rápido? Eu confirmei: e sobre o que era? Ele ficou sem graça, mas não recuou. Então eu falei, naturalmente, sem medo ou necessidade de agradar. Eu não mudei para agradá-los, eu mudei para mim. E de repente, o que era estranho se tornou interessante. Eles não estavam mais me ridicularizando. Eles estavam curiosos, não sobre a minha vida, mas sobre o meu mundo. Lucas e até outros começaram a me procurar, não para rir, mas para perguntar sobre um livro, uma música, uma ideia complexa na aula que só eu parecia entender. Eu não era mais esquisito, eu era o que eles não eram. Hoje em dia, o que eu mais sinto ao andar pela escola é tranquilidade. Não evito o olhar de ninguém. Passo pelo meu antigo grupo de ridicularizadores. Lucas me dá um aceno de cabeça, outros também. Eu retribuo. Não era amizade, mas era algo melhor. Reconhecimento, respeito. E a verdade é mais clara para mim do que tudo. A diferença não é um defeito, é uma perspectiva. Eles ainda são cardume, mas eu sou farol. E o mais escuro dos cantos é onde a luz brilha mais forte. Eu sou o hino dos diferentes e a plateia está começando a me ouvir. E essa não é uma história criada ou reforçada contra mim para me diminuir, para me aprisionar. Não, meu nome é Nathan e essa é a minha história.